E aí eu vou dar um exemplo aqui. Então, no fundo, assim, tem que ser ofensivo e não defensivo. E qual que é o exemplo de uma informação que poderia fazer toda a diferença? Eu não lembro agora os detalhes do período que aconteceu isso, mas aconteceu que quando uma empresa chamada Infracommerce, tinha uma empresa que era uma investida, era uma empresa que era, vamos dizer, uma startup que já estava numa fase mais de escala e já ia abrir o capital. Eu acho que foi em 2021, se eu não me engano. Empresa chamada Infracommerce. Ok, beleza. E essa empresa tem investidores, tem fundos de investimento que estavam investidos. Ela é uma empresa que um analista, o relatório do sell-side foi do analista do Citi, eu não sei se ele foi o primeiro cara que enxergou isso, mas eu só vou usar como exemplo. Esse analista do Citi, ele fez uma triangulação de informações e ele descobriu o seguinte: ele descobriu que o detentor um dos acionistas dessa empresa, dessa Infracommerce, era o Shopping Iguatemi, certo? E aí o Shopping Iguatemi, ele tinha essa informação no balanço dela. Como é que ele enxergou isso? Ele não enxergou só vendo nota explicativa, ele enxergou isso lendo nota explicativa e obtendo outros tipos de informações. Ele viu que, eu acredito que numa linha de balanço, eu acho que era outros ativos correntes, ou outros ativos não correntes, mas enfim, outros ativos correntes, que é uma linha lá, que usualmente como é que o analista preguiçoso faz, ou vários analistas faz, mesmo o não preguiçoso, porque se ele não é preguiçoso, mas ele não tem tempo de fazer todo o trabalho que ele teria que fazer, ele não vai fazer. Essa é uma linha que é muito comum, eu estava até falando agora há pouco com um aluno meu de mentoria, que é uma linha que o analista normalmente ele dá um straight line. O que é straight line? Se no último período reportado histórico essa informação foi de 100, o cara bota uma fórmula. Nesse período agora é igual ao anterior e até o final da projeção ele deixa ela reta. Ele não gasta muita energia nessa linha. O analista atento e bom na gestão de tempo, ele vai ter mais tempo de ler. E aí ele vai pegar e vai fazer esse exemplo que eu dei, vai pegar o ChatGPT, vai descobrir o que é novo, vai ler o que é novo. E ele vai ler, opa, aqui tá, essa parte é nova, vou ler. Aí ele leu. Eu estou dando um exemplo aqui de como algo parecido aconteceu com esse analista do Citi, tá? Só para vocês terem uma noção disso. Ele estava lá olhando, aí ele viu, pô, isso é novo. Aí ele viu ali, pô, outros ativos correntes, em vez de ele pegar e ignorar esse número e fazer uma projeção sem entender aquilo, ele foi ler. Essa linha outros, ela sempre tem uma nota explicativa que diz, ó, aqui dentro tem isso, aquilo. Normalmente essa linha outros são outros, é uma coisa que mistura um monte de coisas. E ali dentro ele viu que tinha um fundo de investimento em venture capital, etc e tal. E aí ele pegou o número ele pegou o nome desse fundo, sei lá, deu um Google, pesquisou e descobriu que, eu não lembro se foi exatamente isso, tá, mas era algo parecido, aí descobriu, triangulando informação, que um dos acionistas, um dos investidores daquele fundo de venture capital, que é um fundo de investimento em startups, era o grupo Gereissati, tinha algum acionista Gereissati, que é o controlador do Iguatemi. Pois bem, o cara fazendo um research proprietário e não simplesmente seguindo igual um gado, fazendo um research não diferenciado, ele fazendo um research que eu chamo de proprietário, ele descobriu que aquela linha, que era pequenininha, e aquele número, que era um pedaço daquela linha, era uma coisa que estava marcado. O que é marcado? É precificado, representado no balanço com um valor pequenininho. Só que essa empresa, que era dona do Infra... lembrei o que ele fez. Ele olhou também no prospecto do IPO da Infracommerce, que estava rolando um deal, a empresa não era capital aberto ainda, e ele olhou lá e descobriu o nome de um dos investidores. Quando você olha nessa empresa Infracommerce, a base acionária, você descobre que tem um fundo tal, que é um dos principais investidores nela, que tem um percentual, vou chutar aqui, de 40% da Infracommerce é do fundo XYZ. E aí esse analista lendo, ele viu que na linha outros do Shopping Iguatemi, de outros ativos, tinha um pedaço que o Shopping Iguatemi investiu naquele fundo XYZ. Ora, o cara tem tantos reais investidos naquele fundo,
e aquele fundo é dono de tantos por cento. Conclusão, ele conseguiu fazer uma conta, e aquele número que era pequenininho, quando a empresa fizesse o IPO, ele ia crescer muito, a empresa ia ganhar muito dinheiro eventualmente, então assim, ia ganhar uma grana com esse IPO, ia monetizar o investimento que ela fez, que foi bem sucedido, ia botar uma grana no caixa. Então assim, isso é um exemplo muito claro, prático e verdadeiro do que aconteceu, da empresa ganhando, do analista fazendo o trabalho dele direito. E como ele era sell-side, foi uma puta oportunidade de ele fazer uma moral no mercado e escrever uma coisa que ninguém tinha escrito e fazer um burburinho. Né? Uma que o cara dessa que o cara acerta, ele às vezes é um analista desconhecido ou com pouco prestígio, ele vai ser chamado por outros lugares. Que você não quer trabalhar com um cara desse que faz o trabalho direito, que olha, porque você tem muito analista que quer pegar essa linha, você tem não, com certeza, o cara vai pegar e vai fazer uma linha reta ali. Então assim, o research, ele envolve isso. E aqui foi um exemplo só de que você tem que ler, você não pode querer ler tudo, que você vai gastar muito tempo, mas você tem que usar a sua inteligência para filtrar a informação. No fundo, você tem que sempre tentar obter a melhor informação possível ao menor custo. O menor custo financeiro, o menor custo de tempo, né? Porque time is money. Se tem um mercado no qual essa frase é verdadeira e é muito clara, e eu dei um exemplo aqui, nessa questão essa frase time is money é verdadeira no mercado de análise, entendeu? Quando você está analisando.